E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel da Food Delivery e bem-vindo ao webinário de Logística para Restaurantes. Se você não sabe direito o que é um webinário, é basicamente um seminário online, por isso que chama webinário. Você pode encarar também como um vídeo, como uma aula, mas basicamente é algo que é 100% online e que a gente tem um conteúdo onde a gente ensina alguma coisa, passa alguma coisa. Tá legal? E agora, para você que está vendo esse vídeo, eu queria confirmar que esse webinário que a gente fez é realmente para você, certo? Então, para quem que é esse webinário? Então, esse webinário é para restaurantes que fazem delivery, certo? Que tem uma operação logística. Pode ser um restaurante pequeno, pode ser um restaurante grande, médio, não importa o tamanho. O conteúdo que você vai ver aqui serve para todos os tamanhos de restaurante, tá legal? Mas o conteúdo que a gente vai colocar aqui é para quem tem uma equipe própria de motoboys e para quem faz a gestão do próprio delivery, tá? Então, isso não tem muito sentido se você não faz a gestão das suas entregas, se você terceiriza para uma empresa de entregas, que pode ser um aplicativo. E agora, o que você vai aprender aqui nesse webinário? São duas coisas basicamente, tá? Você vai aprender a ter uma operação de delivery eficiente, como gerenciar bem os seus motoboys, as suas entregas, tá legal? E isso para você diminuir os problemas que você tem no seu delivery, né? Eu tô falando de atrasos, sabe? De motoboy que faz uma entrega errada, tem que voltar, cliente que liga reclamando e você não sabe onde está o motoboy, não consegue dar uma situação legal para o cliente, um status, né? Do que está acontecendo de fato, certo? E a segunda coisa é você preparar a sua empresa para o crescimento, principalmente se você tem um restaurante pequeno. Tá? Então a gente sabe que quando você tem um delivery, toda empresa na verdade, você quer crescer a sua empresa, quer aumentar o faturamento, quer fazer mais vendas, mas não é simples assim. Toda vez que você tem um aumento nas suas vendas, você tem que estar preparado para isso, certo? Então, assim, se você quer uma receita para o fracasso, é você fazer uma promoção, entrar no aplicativo, vender muito e não ter como entregar isso. Então você vai se queimar no mercado fazendo dessa forma, certo? Então, preparar a sua empresa para o crescimento, fazer uma gestão de delivery boa para garantir que você vai conseguir, né, atender bem os seus clientes à medida que o seu restaurante vai crescendo. Agora, eu quero falar um pouco da programação que a gente vai ter aqui no webinário, já te adiantar como que vai ser. A primeira coisa é, a gente vai falar um pouco dos níveis de logística de um restaurante, certo? Que são basicamente básico, intermediário e avançado. E aí eu vou falar desses três níveis, quais são as vantagens de cada um e as desvantagens também, legal? Essa é a primeira parte do webinário. A segunda parte, a gente vai entrar num passo a passo mesmo, aí é mão na massa mesmo. Eu vou aqui te ensinar, tintim por tintim, tudo que você tem que fazer para você ter o nível intermediário, legal? Desses níveis de logística que a gente vai falar daqui a pouco. E o terceiro passo, né, a terceira parte, na verdade, do webinário, eu vou te ensinar a ter uma logística avançada, né, que é uma logística onde você tem ali um sistema, você deixa o seu processo de delivery informatizado, tá legal? Então agora, vamos começar aí falando dos níveis de logística. O nível básico é quando você não tem um processo e não tem uma organização no seu delivery. Ou seja, você trabalha com aquele modelo que a gente chama de FIFO, conhecido como FIFO, que é uma sigla do inglês para First In e First Out. Isso significa que o primeiro motoboy que chega ali no seu restaurante, já está no seu restaurante, ele vai pegar ali a entrega que está pronta, vai sair e acabou. Então você não tem nenhuma otimização, você não tem nenhum nível de otimização ali no seu delivery. Você não tem planejamento de rotas, você não tem agrupamento de entregas, você muitas vezes não tem controle, não tem visibilidade, você não sabe qual motoboy saiu com qual entrega, né, porque você não tem alguém controlando isso, o motoboy já chega, já pega uma entrega, já sai. E o ponto 2, também, que eu coloquei aqui no slide, é que não existe um responsável por esse delivery, certo? Então, assim, você não tem um responsável, as coisas vão funcionando assim, na base da esperança, né? No Deus dará, vamos dizer assim. Os motoboys vão fazendo ali o que eles podem para fazer as entregas, os seus atendentes também, né? Então não existe um responsável, não existe uma pessoa que organiza o delivery todo e tem aquela visão do todo. E aí, esse nível básico, a gente não recomenda porque ele tem uma série de problemas, né? Então, assim, você não tem controle da situação, é bem comum você ter muito problema no delivery, você ter pedido atrasado, você ter cliente ligando reclamando, e quando o cliente liga você não sabe informar a situação, você não sabe nem com qual motoboy está a entrega dele, então você dá aquele, geralmente, o seu motoboy já saiu, ele está na rua, já vai chegar aí, mas na verdade o dono do restaurante não tem a mínima ideia onde o motoboy está. Então, no resumo, esse nível básico a gente não recomenda, porque ele geralmente tem muitos problemas e você tem uma operação de delivery que não é confiável. Agora, o nível intermediário, a coisa já muda um pouco e ele funciona bem. Então, o primeiro ponto aqui
é que já existe um processo, já existe uma organização, mas é feito manualmente. Então, é aquele caso onde você geralmente tem uma pessoa aí no seu delivery, que pode ser uma pessoa totalmente dedicada, dependendo do volume do seu restaurante, né? Ou pode ser mesmo o seu supervisor, que faz alguma coisa, seu gerente, ou mesmo um atendente. Mas essa pessoa, aí nesse nível intermediário, ela quem organiza, né? Então ela pega todas as entregas, ela agrupa, sabe a região de cada entrega, ela sabe os motoboys, qual motoboy já saiu, qual motoboy está para chegar, entendeu? Aí ela faz o agrupamento das entregas, distribui, né? Faz o despacho das entregas entre os motoboys. Então, no geral, é uma pessoa organizando todo o delivery de maneira manual. Então a vantagem desse modelo intermediário é que ele já funciona bem, mas um dos problemas dele é que, primeiro, que ele custa um pouco mais caro, porque você precisa de uma pessoa dedicada a isso, tá? Então, dependendo do tamanho do seu restaurante, você pode pagar um salário de uma pessoa 100% focada a isso, ou você vai usar a mão de obra que já existe no seu restaurante para isso também. Então isso tem um custo também, pode ser de um atendente ou de um supervisor. E a desvantagem desse modelo intermediário, por exemplo, é um modelo mais avançado, é que você não tem uma tecnologia, você faz as coisas manualmente, e por isso você não tem acesso a algumas coisas que a tecnologia fornece. Por exemplo, o rastreamento de motoboys é um bom exemplo. Então você não consegue saber onde estão os seus motoboys quando você está na rua, né? Então, no modelo mais avançado, que a gente vai falar daqui a pouco, você já tem, como você tem tecnologias, você tem funcionalidades que não estão disponíveis aqui nesse modelo intermediário. O modelo avançado é quando você faz a gestão de maneira mais automatizada, usando um sistema de gestão de entregas, ou um sistema de gestão de delivery, que a gente chama. Então, nesse nível de logística, você tem um sistema basicamente que vai controlar tudo, né? Então, esse sistema, geralmente, ele faz as coisas de maneira muito automatizada, porque um ser humano, quando ele está fazendo, ele demora um tempo para fazer as coisas, para raciocinar. O computador, ele faz infinitamente mais rápido. A gente sabe disso tudo, que um computador ele tem um poder de processamento infinitamente maior que um ser humano. Então, ele faz as coisas de maneira muito mais eficiente, menos sujeito a erros e de maneira muito mais rápida. E aí, a principal vantagem que você tem nesse nível avançado é que, primeiro, é o custo-benefício, né, que um sistema de gestão de delivery ele custa muito mais barato. Tem alguns aí no mercado que você pode assinar mensalmente, pagar, por exemplo, R$45, R$50 por mês, né? Então ele é muito mais barato do que uma mão de obra de uma pessoa. Se você tem lá no seu restaurante uma pessoa dedicada a isso, você paga um salário, seja de R$1.000, R$2.000, não importa, é muito mais caro do que você pagar R$50 por mês num software, por exemplo. E o outro ponto é que você colocando o sistema na sua operação de entregas, você tem primeiro um nível de automação muito maior, porque o sistema vai fazendo as coisas automaticamente para você, vai distribuindo, né? E a outra coisa também é que você tem um nível de controle e de visibilidade também muito maior, porque o sistema geralmente ele dá tudo na tela de um computador. Então, de qualquer lugar que você possa usar, por exemplo, um computador, você tem acesso à internet, você consegue ver totalmente a situação do seu delivery. É diferente, por exemplo, do nível intermediário, onde você está organizando as coisas manualmente, provavelmente em um lugar, numa parede, num mural, lá no seu restaurante. E se a pessoa não está lá no seu restaurante, ela não vai conseguir ver a situação do delivery. Agora, quando você tem um sistema, não. Você pode entrar na tela lá, de qualquer lugar, basta ter acesso ao computador, que você consegue ver tudo o que está acontecendo no seu delivery. E agora, como conclusão, o que a gente recomenda de todos esses níveis que a gente falou agora? A primeira coisa é, o básico a gente não recomenda por todos os problemas que a gente já falou, certo? O intermediário, a gente fala que é o mínimo que você tem que ter no seu restaurante. Então, se você não quer implantar um sistema, não quer informatizar por enquanto, você tem um nível intermediário, tem uma organização mínima no seu delivery, para pelo menos ele funcionar bem, mesmo que seja alguém tocando as coisas manualmente. Então, o intermediário seria o mínimo, e o avançado é o que a gente recomenda, por todas as vantagens, porque ele é mais barato, porque ele é mais informatizado, ele é mais automatizado, e ele te dá mais controle e mais visibilidade. Tá legal? Agora, a gente vai entrar na segunda parte do webinário, onde eu vou explicar para você como que você pode ter uma logística intermediária. Eu vou falar aqui o passo a passo, tudo que você tem que fazer para ter uma logística intermediária no seu restaurante. Então, no nível intermediário, a primeira coisa que você vai precisar aí no seu restaurante é de um espaço para você organizar a sua logística, as suas entregas, os seus motoboys. Eu coloquei aqui nessa apresentação, como você está vendo, tem uma lousa aqui. Mas você pode usar uma parede, pode usar uma lousa, um mural, qualquer coisa, qualquer espaço que você tem aqui no seu restaurante, você pode organizar da sua forma. Tá? Eu vou mostrar com essa lousa aqui, mas você pode usar qualquer espaço aí no seu restaurante. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é dividir essa lousa em 4.
Então você está vendo aqui que tem 4 partes aqui nessa lousa, certo? Eu tenho essa primeira parte aqui que está em branco, que eu já vou explicar o que que é. Eu tenho essa parte aqui que você vai traçar um X, certo? Esse X aqui é basicamente a sua área de entrega, que você está dividindo em 4 partes. Então isso aqui é norte, sul, leste e oeste, tá bom? Você vai precisar aqui, dessa terceira parte, colocar um espaço para cada motoboy que trabalha no seu restaurante. Eu fiz de uma maneira aqui, quadriculada, tá? E aí você encare que esses aqui são os meus motoboys de exemplo, do meu restaurante de exemplo aqui, tá? O Daniel, Marilene, Roberto, etc. E aqui você vai deixar uma parte em branco também, que eu já vou explicar para que vai servir. Então vamos falar aqui dessa primeira parte aqui, certo? Essa primeira parte aqui você vai usar para organizar as suas entregas que são pendentes, tá? Então vou passar aqui. Então o que você vai fazer? Toda entrega que chegou no seu restaurante, que a cozinha ainda está preparando, por isso que ela está pendente, você vai colocar ela aqui nesse mural, ordenada, da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? Então essa ordem é importante, porque você precisa bater o olho aqui e saber que essa entrega 1, por exemplo, ela chegou na frente da entrega 9. Legal? Então você vem aqui, bota nessa ordem aqui, sempre assim, e aí você pode usar um post-it, um papel, você pode usar a própria comanda que sai aí do seu sistema de PDV, né? E aí é importante também, quando você pegar a comanda e você colocar nesse mural organizado dessa forma, você precisa localizar o endereço dessa entrega. Então você pode fazer isso usando o Google Maps, por exemplo, você pode entrar lá no Google Maps, digitar um endereço, para você ver onde que essa entrega está localizada na sua área de entrega. Então, por exemplo, se você pegar essa entrega aqui e fazer ali a busca dela no Google Maps e ver que ela está no norte, você anota um Nzinho de norte. Se você vê que ela está no sul, como essa entrega 6 aqui, você coloca um Szinho de sul e a mesma coisa para leste e oeste. Então é importante que, logo que a entrega chega para você, você identifica onde ela está na sua região de cobertura e coloca ela aqui nesse painel. Então, se você reparar agora, você vai ver que com uma simples olhada aqui nessa primeira parte aqui, você já sabe quais entregas, quais são as ordens das entregas, né? Qual que são a região de cada entrega, e você consegue saber quais são as entregas que estão lá na cozinha, que estão sendo preparadas. Então você bate o olho aqui e você já consegue saber tudo isso, certo? Agora a gente vai para a segunda parte. Como que a gente usa essa segunda parte aqui? Nessa segunda parte, você vai agrupar as entregas e vai colocar as entregas que estão prontas para sair já. Então como que funciona? Naquele slide anterior você viu que tinha umas entregas aqui, né? Então imagine que essas entregas ficaram prontas. A cozinha foi lá, tocou o sininho e falou, ó, já está pronta essa entrega. Então toda vez que uma entrega ficar pronta, você vai mover ela desse primeiro aqui, porque aqui dessa primeira parte aqui, eu vou chamar isso aqui de raia, tá? A gente chama isso aqui nesses painéis, geralmente de raia. Então isso aqui é uma raia, isso aqui é uma raia, isso aqui é uma raia, isso aqui é uma raia também. Então nessa primeira raia aqui, que são as entregas pendentes, quando ela ficar pronta você vai movê-la para cá, certo? E aí você vai agrupar ela por região. Por que você faz isso? Para você ter um visual um visual melhor. Você consegue bater o olho e já saber que tem 2 entregas no norte, uma no leste, outra no oeste e outra no sul, por exemplo. Então o que você vai fazer? Resumindo, a entrega ficou pronta aqui, nessa parte, certo? Você vai pegar ela e vai mover para a região adequada dela. Então se ela está no norte, vai vir aqui para cima, no sul aqui para baixo, leste aqui, oeste aqui. E aí, como a gente falou aqui da raia anterior, nessa raia você consegue bater o olho e também já ver todas as entregas que estão prontas para sair já, que estão só esperando o motoboy. E aqui elas já estão agrupadas por região. Agora eu vou falar junto dessa terceira e dessa quarta raia aqui, que é onde basicamente a gente vai despachar as entregas para os motoboys e também formar a fila dos motoboys. Porque formar uma fila de motoboys é importante no restaurante para você tentar garantir uma distribuição de entregas mais equalitária entre seus motoboys. Né? Porque senão você pode começar a ter problema, o motoboy ele pode começar a reclamar que você está favorecendo um motoboy ou um outro motoboy, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar essa parte aqui para fazer uma fila de motoboys. Então, basicamente, você vai organizar uma fila aqui, você pode organizar, porque quando o seu restaurante abre, todos os motoboys chegam ao mesmo tempo ali, e aí você pode organizar a fila nesse período inicial, vamos dizer assim, da maneira que você quiser. Mas o importante é que, depois que todos os motoboys saíram para a rua para fazer uma entrega, quem volta para o seu restaurante primeiro vai para o final da fila, certo?
Então aqui, por exemplo, imagine que todos os motoboys estão na rua. E aí a Maria Helena chegou primeiro aqui, então você vai colocar a Maria primeiro, e aí por segundo você vai colocar o Daniel, que ele chegou segundo, e aí você vai organizando dessa forma, certo? Então essa é a fila de motoboys. Então, com essa fila organizada, você já consegue fazer isso aqui, ó. Você já consegue fazer o despacho, você move as suas comandas para esse ponto aqui e apaga o motoboy da fila. Então você viu que lá na nossa fila, a primeira estava a Maria Helena, certo? Então o que eu fiz? Eu peguei as duas primeiras entregas que estavam aqui. Repare que essa aqui é entrega 1 e entrega 2. Elas chegaram primeiro. Elas estavam aqui. E aí eu passei para a Maria Helena, que era a primeira da fila. E aí eu peguei a terceira entrega e passei para o Daniel, que é a segunda da fila. E aí eu vou fazer isso aqui sucessivamente, né? Eu vou sempre repetir esse processo aqui, passando as entregas que estão aqui, respeitando, né, o horário de chegada delas para o primeiro da fila. Certo? E aí a gente vai ter algo mais ou menos assim. Tá vendo? Agora eu distribuí todas as minhas entregas que estão aqui, prontas para sair. Eu tenho algumas entregas pendentes ainda que eu não vou fazer nada, porque elas não estão prontas, certo? E todos os motoboys aqui saíram para a rua e sobrou aqui para mim só o João. Então o João está no meu restaurante aqui, ele é o primeiro da fila. E aí, quando esses motoboys terminarem aqui as suas entregas, a gente vai colocar eles na fila de novo. Então, repara que, olhando aqui, eu já consigo também ver quais motoboys estão com quais entregas, então isso só de bater o olho aqui eu já consigo ver isso, e eu também consigo saber qual motoboy foi para qual região, certo? Então a Maria Helena, por exemplo, ela pegou as entregas que estão no norte, então a Maria Helena está aqui no norte, certo? O Daniel, ele foi para o sul. Isso é uma otimização de rota básica, tá? Básica por quê? Porque só por região. Você pega ali, por exemplo, 2 ou 3 entregas, e aí você passa isso para o motoboy, e essas 3 entregas estão, por exemplo, no norte, certo? Nesse caso, você não tem uma otimização dentro daquela viagem que o motoboy vai fazer. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Eu estou com um mapa aqui, no sistema que a gente vai usar na terceira parte aqui desse webinar, só para dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, por que a rota, ela, por região, ela não é tão otimizada. Então imagine assim, chegou uma entrega aqui, a primeira entrega, certo? Então vamos supor que ela chegou longe, ela está aqui, ó. Tem aqui, ó, entrega 1. Legal? E aí chegou uma outra entrega um pouco mais perto. Aqui, ó, entrega 2. E aí tem uma outra entrega mais ou menos no meio. Aqui. Entrega 3. Ó, se você reparar bem aqui, você vai ver que a entrega que chegou 1 é a mais longe, a 2 ela é a mais perto e a 3 ela está no meio do caminho, certo? Então, se o motoboy ele seguir o horário de chegada da entrega, ele vai primeiro nessa, para depois voltar nessa e depois voltar nessa, certo? Então, nesse caso aqui, tá vendo que todas as entregas estão no norte. Ele vai para o norte, certo? Só que aí você vai ter que confiar no seu motoboy para ele traçar a melhor rota, certo? Num sistema, por exemplo, ele já traça a melhor rota. Ele já sabe que o motoboy, quando, por exemplo, as entregas chegarem para o motoboy, ele já vai colocar aqui essa entrega, por exemplo, que ele tem que ir primeiro, por exemplo, na 2, depois na 3 e depois na 1. Porque essa é a rota mais otimizada para o motoboy, tá legal? Então, esse modelo intermediário, ele tem esse ponto também. Ele tem um agrupamento de rotas básico, o que ajuda bastante, mas não é ainda o 100% otimizado. Agora, a gente vai para a terceira parte do nosso webinário, onde eu vou mostrar para você como que você pode deixar informatizada, como você pode automatizar a sua operação de delivery usando um sistema. A gente vai usar aqui a plataforma da Food Delivery, que é um sistema de logística feito especialmente para restaurantes, tá? E aí eu vou compartilhar agora a tela do meu computador, a tela do meu celular também, que tem um aplicativo na plataforma, que é usado pelo motoboy, e aí eu vou explicar todos os conceitos que você viu aqui no intermediário, eu vou transpor ele para um sistema. Então você vai ver que os conceitos, de fato, a organização, ela não muda muito de um nível intermediário para um nível informatizado. Mas você vai ver que com o nível informatizado fica muito mais fácil quando você usa um sistema já apropriado para isso. Então vamos lá. Bom, eu já estou com o sistema aberto aqui da Food Delivery. Eu acabei de mostrar ele com o exemplo que a gente deu aqui. Eu vou apagar essas entregas aqui. E eu também queria mostrar aqui o aplicativo da Food Delivery. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na Food Delivery, esse aplicativo aqui, desculpa, ele é um aplicativo que é usado pelo motoboy, tá? Eu já vou demonstrar, já vou falar um pouquinho dele
aqui mais para frente, mas a primeira coisa que eu queria fazer é demonstrar como que você coloca as entregas na Food Delivery, porque você tem a primeira raia lá do nível intermediário, onde você coloca as entregas que elas estão pendentes, certo? E aí depois você move essas entregas, né, para uma outra raia, onde você tem elas organizadas por região. Aqui na Food Delivery você tem tudo numa coisa só. Então, é muito fácil colocar uma entrega aqui, tem várias formas, mas você pode digitar um código de pedido aqui, e a única coisa que você precisa é o endereço. Vou escolher um endereço qualquer aqui. E o número, o nome da rua e o número. E aí você já coloca a entrega aqui. Você tem campos adicionais aqui que você pode colocar mais informações que você quiser. Você pode também dar um duplo clique no mapa, então eu posso colocar um mapa aqui, ó. Posso dar um duplo clique aqui, colocar uma entrega 2, que ele vai respeitar o lugar que está selecionado. Então, você coloca suas entregas, e aí é importante entender que aqui no sistema, ele organiza as entregas em cores. Então, as entregas que estão dessa cor, desse vermelho aqui, um pouco mais claro, eles são entregas que estão pendentes. Então, são as entregas que estão lá naquela raia, naquela primeira raia do seu nível intermediário. Tá legal? E aí, uma outra vantagem da Food Delivery é que é um sistema específico para restaurantes. Então, você não precisa colocar todas as entregas manualmente, porque você pode também usar integrações. A Food Delivery, ela tem integrações com iFood, eComanda, Nimo e vários outros sistemas, né? Então, se você tiver, por exemplo, se você estiver usando um sistema que a gente tem integração, você simplesmente habilita a integração e aí os pedidos eles vão entrar aqui da mesma forma, só que automaticamente. Então vou dar um exemplo do iFood. Você habilitou a integração com o iFood, toda vez que chega um pedido do iFood, né, para você, ele vai entrar aqui automaticamente na Food Delivery também. E ele já vai estar organizado no mapa. Então entenda que assim, a Food Delivery ela já organiza para você nas regiões também. Então você consegue bater aqui um visual e no sistema olhar onde está cada entrega e pelas cores você também consegue saber a situação de cada entrega. E agora a gente vai entrar num outro ponto que você lembra lá no nível intermediário, que é quando você move uma entrega lá daquela primeira raia para a segunda, você está falando que aquela entrega está pronta. Então aqui nesse sistema você faz isso também. Você seleciona a entrega aqui, certo? Eu vou colocar só um, por exemplo. Eu vou clicar aqui em marcar como pronto. Então repara que essa entrega aqui ela foi para a cor roxa, significa que ela está pronta, a cor roxa é a cor pronta, e essa aqui ainda está na cor perdente, que é a vermelha. Agora a gente vai ver como que a gente consegue fazer o despacho, certo? Mas o despacho na Food Delivery, a gente tem o despacho manual e o despacho automático. O despacho manual é onde você faz manualmente. Você olha aqui as entregas, seleciona elas aqui e faz o despacho para o motoboy, certo? E o despacho automático é onde o sistema faz o despacho para você. O sistema tem um algoritmo inteligente, né, que ele vai, analisa a situação dos seus motoboys, analisa a situação de cada entrega, você também faz alguns ajustes, algumas configurações nesse despacho automático, e aí você clica num botão, que é esse botão aqui, o despacho automático roda e faz tudo automático para você. Legal? Mas antes de falar do despacho, seja manual, seja automático, eu tenho que falar para você, vou mostrar aqui para você como que você cadastra os seus motoboys na plataforma. Certo? Você já viu aqui as entregas, como você coloca, pode ser manualmente ou via integração. E aí, para você cadastrar um motoboy aqui é muito fácil. Você vem no menu aqui de entregadores, certo? Eu já tenho 3 motoboys cadastrados aqui. E aí, o que você vai fazer? A primeira coisa, a Food Delivery tem um aplicativo, que é esse aplicativo que a gente mostrou aqui, certo? Esse aplicativo aqui. Então o motoboy ele vai precisar baixar esse aplicativo, vai fazer um cadastro simples, certo? E aí ele já vai estar, uma vez que ele está com o aplicativo instalado, você precisa se conectar ao motoboy, você precisa cadastrar o motoboy aqui no seu restaurante. Hoje a Food Delivery tem mais de 3.500, hoje deve estar um número maior que isso, mas são milhares de motoboys que já estão na plataforma hoje e já tem o aplicativo instalado. Então, depois que o motoboy já tiver instalado o aplicativo, você vai convidar ele aqui, ó, clicando nesse botão convidar entregadores. E aí a única coisa que você precisa fazer é digitar o número de telefone dele aqui, pode ser um número qualquer, clicar em convidar, que aí lá no aplicativo ele vai receber um convite e vai aceitar. E aí ele vai aparecer aqui para você, certo? Lembrando que o motoboy ele pode trabalhar em vários restaurantes, então lá no aplicativo ele tem ali, eu vou até mostrar aqui, ele tem um combo aqui de empresas, tá vendo? Aqui são as empresas que ele está cadastrado, né? Só tem 2 aqui, mas se ele trabalhar em 3 restaurantes, por exemplo, ele pode ir alternando no restaurante que ele trabalha, certo? Então, no caso, a gente vai deixar aqui como Dardes Bistro, que é um restaurante que a gente está usando aqui no momento, certo? E aí o seu motoboy está cadastrado aqui, ele já está apto a receber entregas. É importante também, uma coisa aqui,
que eu vou falar é que você pode ativar e desativar o motoboy. Porque imagina assim, você tem 10 motoboys lá no seu restaurante, não significa que os 10 motoboys trabalham todos os dias. Na terça-feira, por exemplo, que é um dia de baixo movimento, você pode ter só 5 motoboys. Então você vem aqui e desativa os motoboys. Tá vendo? Então quando você desativa, ele não vai aparecer para você lá no menu de despacho, que eu já vou mostrar agora em um minuto. Eu vou deixar aqui, só tenho 3 aqui, vou deixar todos os motoboys ativados. Então quando eu venho aqui, voltando para o nosso mapa aqui, esse menuzinho verde que tem uma moto aqui, é o menu que você vai usar para despachar. Então veja que eu tenho os meus 3 motoboys aqui. Então, 2 deles estão como offline, já vou explicar isso, e um deles está como indisponível. Então, como que eu faço o despacho para o meu motoboy? De maneira manual. É muito simples. Você vem aqui e pega, por exemplo, vou pegar essa entrega 1 aqui, selecionar ela. Você pode selecionar quantas entregas que você quiser, se tivesse mais entregas aqui. Então você pega a entrega 1, vem aqui, seleciona o motoboy. Por exemplo, Daniel Darts. Agora, se a gente ir para o aplicativo, você vai ver que o Daniel Darts recebeu o pedido aqui. Então não tinha nada, ele recebeu o pedido aqui. E repara também que mudou a cor da entrega. A cor da entrega é laranja, né, ou um amarelo, vamos dizer assim, um pouco mais escuro, significa que você despachou ela para o motoboy, você associou ela para o motoboy. E aí entra um outro ponto aqui no aplicativo, quando você despacha, não significa que o motoboy já pegou aquela entrega e já saiu para o cliente. O motoboy, às vezes, ele pode estar voltando para o restaurante, você viu que ele está livre no sistema, você já passou uma entrega para ele. Ou o despacho automático também já passou uma entrega para ele. E aí o que acontece? Aqui tem um botão no aplicativo que o motoboy vai clicar como para coletar a entrega. O motoboy ele clica no coletar quando ele chegou no seu restaurante, ele pegou o pedido, botou na bag. Ele pode fazer isso com 1 ou mais pedidos, dependendo do tanto de pedido que você passar para ele. E aí ele está saindo para casa do cliente. Então ele já coletou. E aí repara que as entregas em azul significa que o motoboy já está com esse pedido na bag e está indo para casa do cliente. E aí quando o motoboy chega lá na casa do cliente, ele clica em finalizar. E aí a entrega vai ficar verde, tá legal? E aí aparece aqui que o Daniel Darts já está disponível para receber as entregas. Então você reparou que cada cor que tem aqui das entregas que são representadas no mapa representa uma coisa. Então aquele laranja é quando você associou a entrega para o motoboy, depois quando ele já coletou a entrega, está indo para o cliente, ela fica azul, e quando na casa do cliente ele fez a entrega de fato, ele clica em finalizar e a entrega fica verde. E aí você consegue bater o olho no mapa e ver as cores das entregas, onde elas estão, né? E você consegue também ver onde os motoboys estão, que eu já vou mostrar em um minutinho. E aí o que acontece? Essa entrega aqui que está verde, você vai em determinado momento finalizar ela. Então isso acontece quando o seu motoboy ele voltou para o seu restaurante, então ele pegou lá o dinheiro, pegou a comanda do cartão e deu para o seu caixa, né? O seu atendente ali, o seu caixa, deu baixa na entrega. Então essa entrega já está feita. Você não precisa fazer mais nada, não precisa se preocupar com ela. Então você vem aqui, clica nela e clica em finalizar. Aí essa entrega sumiu do mapa, porque você não precisa se preocupar com ela, mas ela vai ficar sempre na Food Delivery, lá na parte de relatórios. Então você pode ir lá na parte de relatórios, que eu não vou mostrar agora, mas você pode ver todas as entregas que você fez, o status, os dados, tudo. Agora eu vou mostrar algumas coisas interessantes que são específicas aqui da plataforma, até para mostrar para você que tem coisas que você não consegue fazer naquele nível intermediário, né, como eu estava comentando, que é uma coisa que não tem tecnologia, que você faz manualmente. Então, a primeira coisa é que o rastreamento de motoboys. Então você vem aqui no aplicativo e tem um botão aqui, basicamente, que é o botão de rastreamento que você liga aqui, certo? E aí você vai ver que já vai aparecer a localização. Eu estou exatamente aqui nesse lugar, tá? Eu estou parado, então você não vai conseguir ver eu me movimentando muito, porque eu estou parando, é um celular real que eu estou usando aqui, certo? Eu estou parando fazendo vídeo, parado fazendo vídeo, mas todos os seus motoboys, quando eles ligarem essa opção, eles serão rastreados, então você vai conseguir ver a localização exata de cada motoboy. Agora, eu vou desligar o rastreamento aqui, porque como a gente está parado, não tem muito sentido deixar ele ligado. E aí eu vou explicar também um outro ponto, você vai ver que vai sumir daqui a pouco aqui a localização, e um outro ponto que é o disponível para entrega. Então imagine que o seu motoboy está na rua, mas agora ele parou para o almoço, né? Ou ele está abastecendo a moto e ele não quer receber entregas agora, porque ele não vai conseguir pegar essas entregas. Ele também pode colocar aqui como disponível para entregas e colocar que não. Então aqui você vai ver no seu menu de despacho também que ele está indisponível. Então você sabe que o motoboy que está indisponível
Você não consegue passar a entrega para ele. Então aqui você não vai conseguir clicar nele, tá vendo? Você não vai conseguir passar a entrega porque ele está disponível. O despacho automático, que eu já vou falar também daqui a um minutinho, também ignora os motoboys que estão disponíveis. Um outro ponto interessante também, que eu queria mostrar, é esse painel de informação aqui. Esse painel de informação aqui, ele mostra para você as entregas que estão com cada motoboy. Eu vou até fazer um despacho aqui rapidinho. Vou colocar uma entrega aqui, ó. Só para colocar a entrega 3, 50... Entrega 4. Aí eu venho aqui e vou despachar para o Daniel. Peraí, o Daniel está indisponível. Vou voltar ele aqui. Vou despachar essas duas entregas aqui para o Daniel. Então tá vendo aqui? Esse painel ele também te dá um resumo das entregas que não estão despachadas, as entregas que já foram despachadas, certo? Aí ele mostra alguns dados aqui e mostra também o tempo decorrido de cada entrega. Por exemplo, essa entrega aqui já passou 14 minutos dela. 14 minutos dela. Essa aqui, 0 minutos. E uma coisa interessante também é que aqui você tem a fila de motoboys. Entendeu? Então, no sistema, quando você está despachando manualmente, ele já mostra a fila para você. Então, você vem aqui, dá um clique, vê quem é o primeiro da fila, e aí você vem e usa aqui o menu para despachar as entregas para o primeiro da fila, quando você está fazendo isso manualmente. Uma outra coisa bacana também é o planejamento de rotas do aplicativo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está vendo aqui que eu passei aqui manualmente a entrega 3 e a entrega 2 para o motoboy. Então ele está aqui, ó, tá vendo? Entrega 3 e entrega 2. Mas a entrega 2 ela chegou primeiro e a entrega 3 ela chegou depois. Por que o aplicativo ordena dessa forma? Colocou a entrega 3 e a entrega 2 por último? Por causa da rota. Então o aplicativo o que ele faz? Ele vê que essa entrega aqui está mais perto e essa está mais longe. Então ele vê que a melhor rota é o motoboy ele ir primeiro na entrega 3 e depois na entrega 2. Então o aplicativo ele já faz o planejamento de rota ordenando aqui as entregas que o motoboy tem que entregar primeiro de cima para baixo. Então o motoboy quando ele olha aqui, ele vai coletar aqui, por exemplo, essa entrega, vai coletar essa entrega também, certo? Ele sabe que ele tem que vir nessa entrega 3 e depois nessa entrega 2. Agora eu quero mostrar para você como que funciona o despacho automático. O despacho automático é uma das ferramentas mais poderosas aí do sistema de gestão de entregas, geralmente, né? Porque eles têm toda a inteligência e evita que você, né, fique fazendo ali as coisas manualmente, tendo que olhar qual entrega que vai com qual, certo? Então, o despacho automático na Food Delivery, deixa eu só limpar essas entregas aqui. Você pode finalizar aqui a entrega a qualquer momento. Ele funciona assim, ele tem uma configuração. Então, eu vou passar bem rápido aqui. Se você vir aqui, ó, no despacho automático, então, você vai ver que o despacho automático, você faz uma configuração para ele funcionar da melhor forma no seu restaurante, né? Então, por exemplo, você tem aqui o máximo de pedidos por entrega, que seria o máximo de pedidos por viagem. Aqui tem uma explicação que você pode ler aqui, entender o que é cada parâmetro desse aqui, que a gente configura no despacho automático. Mas esse primeiro você pode chegar e falar, olha, se o motoboy tiver com 3 entregas, se você colocar aqui, eu coloquei 2 aqui, vamos usar o exemplo de 2. Quando o motoboy tiver com 2 entregas, não despacha mais para ele. Aí o despacho automático vai respeitar isso. Uma outra coisa é você agrupar as entregas por quilômetro, né? Então o despacho ele sempre passa uma primeira entrega para o motoboy e aí baseado nessa primeira entrega ele vê se tem outras entregas na região, certo? Então você coloca aqui, por exemplo, 2 quilômetros, ele vai pegar as entregas que estejam num raio de 2 quilômetros, certo? E aí, esse terceiro parâmetro aqui é o tempo máximo, a janela de tempo para você agrupar as entregas. Então, por exemplo, você tem uma entrega que chegou meio-dia, né? Se você coloca aqui 10 minutos de janela, as entregas que chegaram até meio-dia e 10 poderão ser agrupadas junto, poderão ir junto com aquela entrega. Se você colocar aqui, por exemplo, 15 minutos, a mesma coisa. Então, imagine que chegou uma entrega meio-dia, uma outra entrega meio-dia e 5, uma outra entrega meio-dia e 7 e uma entrega meio-dia e 15. Essas entregas a meio-dia 5 e meio-dia 7, elas estão na mesma janela de tempo, então elas podem ir junto. Obviamente que se você colocar aqui que o máximo é 2, ele vai respeitar e não vai colocar essa entrega juntos, porque você falou que é só 2. Agora, se você colocar 3 aqui como máximo por entrega, ele pode despachar essas entregas juntas, certo? Então, eu vou dar aqui um exemplo bem rápido para você ver como funciona o despacho automático. Eu estou aqui com 3 motoboys aqui, certo?
E aí a gente vai colocar mais umas entregas aqui no mapa. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar umas entregas aqui para o sul. Vou colocar entrega 5. Depois eu vou colocar umas entregas mais aqui para o norte. Entrega 6. Mais aqui, eu vou colocar uma aqui. Entrega 7. E vou colocar uma perto aqui, para 6. Então, a gente está aqui agora com 5 entregas, né? E repara que assim, tem 2 entregas aqui no norte, mais 2 aqui no sul e mais uma aqui no leste, certo? A primeira coisa que é importante a gente entender é que o despacho automático, ele não despacha entregas pendentes. Essa entrega aqui, ela está vermelha, ela está com um pendente, ela não está pronta para sair ainda. Então se eu clicar no despacho automático aqui, não vai acontecer nada. Tá vendo? Ele não despachou absolutamente nada, porque ele só considera as entregas que estão prontas para sair. Aí vamos supor que nesse caso aqui, a cozinha chegou e já preparou todos esses pedidos aqui. Então você vem aqui e marcar como pronto, certo? Então o seu atendente viu que as entregas estão prontas, ele vem aqui e ele marca como pronto, certo? Agora você já pode clicar aqui nesse botão, que é esse botão laranja, que é o botão do despacho automático. Então a gente vai clicar aqui e ver o comportamento dele. Então, vamos analisar o que o despacho automático fez, né? A primeira coisa é que essas entregas aqui foram despachadas e essa entrega aqui do leste, ela não foi despachada. Isso tem um porquê, porque você só tem 2 motoboys livres, certo? Então, a Maria Helena aqui, ela está com um motoboy, mas ela está indisponível. Então, ela está lá almoçando ou abastecendo a moto, e aí você só tem 2 motoboys disponíveis. Se você clicar no painel de informação aqui, você vai ver que ele despachou para o Daniel Dardes a entrega 6 e 8, que são essas entregas que estão aqui no norte, e a entrega 4 e 5 foi para o Jaildo. E aí o que acontece? Se eu vim aqui, ó, eu sou o motoboy, eu sou o Daniel, estou como Daniel aqui. Se eu vim aqui, clicar em coletar, e aí finalizar, você vai ver que essas entregas aqui já foram feitas. O Daniel agora está livre. Então se eu clicar no despacho automático de novo, repara agora que essa entrega agora foi despachada para o Daniel. Então o Daniel já fez as 2 entregas e agora ele está com essa entrega aqui 7, porque ele ficou livre, né? O Jaildo ainda tinha 2 entregas para fazer, o Daniel ficou livre e aí o despacho automático fez o despacho para o Daniel de novo. Então o despacho automático ele funciona assim, você vai colocando as entregas, certo? E aí, quando as entregas ficam prontas, você marca aqui como pronto. E aí, quando tem um volume de entregas que você já acha interessante despachar, você clica nesse botão aqui e ele despacha automaticamente para você. Então, esse foi o passo a passo de como você consegue ter uma logística avançada e informatizada no seu restaurante. Eu usei aqui o sistema da Food Delivery, então acho que você conseguiu perceber o potencial, o poder que tem um sistema desse para organizar a sua gestão. Então agora, talvez você esteja com 2 dúvidas aí na cabeça, que são essas aqui. Como eu posso ter acesso, né, a um sistema, por exemplo, como o da Food Delivery, e quando custa isso? Quanto custa isso? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que a Food Delivery ela é uma plataforma de logística especialmente para restaurantes. Então, você pode ver na demonstração que eu coloquei coisas ali que são específicas da realidade de um restaurante. Você tem integração, por exemplo, com o iFood, com o Nimo, Comanda, que são sistemas para restaurante. Você tem ali todo um sistema pensado para restaurante. O segundo ponto é que é um sistema muito barato. Então, hoje você tem planos a partir de R$ 45 por mês. Então, isso é bem acessível, principalmente para o pequeno restaurante, certo? É um custo muito acessível, porque a gente quer alcançar esse público. E quando você assina a Food Delivery, você não paga mais nada, você paga só uma assinatura de R$ 45 por mês, não tem contrato de fidelidade, não tem taxa de instalação, não tem nada. Você paga R$ 45 para começar a usar o sistema. Se você quiser cancelar, você cancela a hora que você quiser. E um outro ponto é que a Food Delivery ela existe desde 2015 e hoje ela está em 2 países e a gente está presente em mais de 40 cidades. E como que você faz para começar já a usar a Food Delivery?
A boa notícia é que a gente ainda tem um período um período que a gente chama de trial, né, que é de experimentação, de teste gratuito. Ou seja, você tem 15 dias para você experimentar a plataforma gratuitamente. E aí, nesses 15 dias, você não precisa cadastrar cartão de crédito, não precisa pagar nada. É realmente você fazer um cadastro simples, você tem 15 dias para usar. E aí, se no final desse período de 15 dias você achar que o sistema não serviu para você ou não funcionou para o seu restaurante, você não tem qualquer tipo de cobrança, você não precisa fazer nada. A gente simplesmente limita o seu acesso, depois de 15 dias você perde o acesso e você não paga nada, não tem qualquer tipo de cobrança. Se você achar que o sistema vale a pena para você, aí você pode assinar o sistema, pode pegar um plano aí de, por exemplo, R$45 e usar ele normalmente o tempo que você quiser. Aí, para se cadastrar na Food Delivery e começar a usar, começar a aproveitar esses 15 dias, é muito simples. Então você pode entrar nesse link aqui, que eu estou passando, certo? Você pode digitar isso aqui, www.fooddelivery.com/restaurantes, que aí você vai cair nessa página aqui, certo? Nessa página tem um botão aqui, quero testar gratuitamente, que é esse botão que está circulado aqui em amarelo, tá vendo? Então, se você entrar nesse link diretamente, você já cai nessa página, certo? Ou se você entrar no site da Food Delivery diretamente, você pode vir aqui também como funciona e clicar em restaurantes, que você vai cair nessa mesma página aqui. E aí nessa página tem esse botão aqui embaixo, certo? De quero testar gratuitamente. E aí, quando você clicar nesse botão, a única coisa que a gente vai pedir é um e-mail e o nome do seu restaurante, certo? Aí a gente vai confirmar o seu e-mail e depois que a gente confirmar o seu e-mail, você já vai ter acesso a tudo isso que foi demonstrado aqui no nível avançado de logística. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que esse conteúdo, esse vídeo ajude a melhorar muito, né, a sua operação logística. E eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, você pode estar vendo no YouTube, pode estar vendo numa página ou pode estar vendo no Facebook. Mas com certeza vai ter um espaço para você fazer comentários. Então se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, fique à vontade para colocar um comentário em algum lugar onde você está vendo esse vídeo, que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.